Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento Brasoftware. Meu nome é Paulo, eu sou responsável pelo nosso programa ICV dentro da Brasoftware e é um prazer tê-los conosco nessa manhã. Só para confirmar que eu não estou pagando nenhum mico, todos me ouvem bem, né? Se vocês puderem confirmar, Brunão, Perfeito, Alan, Paulão, excelente. me Pode ouvem ir. bem? Então tá certo, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Na tela a gente tem aqui dois QR Codes e antes de mais nada eu queria convidá-los a participar das nossas mídias sociais e se juntarem a nós. Então a gente tem aqui o endereço das nossas principais mídias e lá você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, de todas as nossas novidades e, de novo, vai ser um prazer tê-los conosco também. Mas um recadinho super importante que eu queria compartilhar com vocês, no nosso chat tem um formulário para que vocês possam participar do nosso sorteio de 3 certificações do Azure Fundamentals. Para quem conhece, é uma certificação inicial da Microsoft, tá? Sobre as competências de cloud, né, do Azure, que a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito. Então, no final da nossa live, a gente vai apresentar aí quem foram os ganhadores, tá bom? Mais um último recado antes de a gente iniciar. No nosso chat também, fiquem super à vontade para mandar perguntas para a gente, para trazer qualquer tipo de pergunta se vocês tiverem. A gente vai reservar um tempinho no final da nossa apresentação também para bater um papo e tirar essas principais dúvidas. Tá bom? A gente preparou aqui uma apresentação da nossa estrutura e da nossa companhia. Queria confirmar se vocês já estão vendo minha tela também. Hoje a gente separou um tema sobre como a Brasoftware e a Microsoft têm preparado e têm se posicionado frente às fintechs, né? Então, todas as nossas iniciativas para que a gente possa apoiar vocês nessa jornada para a cloud, para essa gestão de recursos, que a gente sabe que é tão importante. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de quem é a Brasoftware. Para quem não conhece, somos uma empresa de tecnologia de mais de 3 décadas de mercado. Tá? Já fomos eleitos o melhor parceiro Microsoft do mundo. Temos uma estrutura com mais de 230 colaboradores e mais de 450 mil clientes atendidos nesses 34 anos. Estamos prestes a completar 35. No ano passado, atingimos uma marca super importante para a nossa companhia, que foi o faturamento de 1,9 bilhão de reais. E além de Microsoft, que, claro, é o nosso principal parceiro de negócio, que é o nosso principal fabricante, né, que a gente tem essa relação há mais de 30 anos, temos outras soluções complementares de fabricantes também super conhecidos, fabricantes globais como Adobe, Autodesk, Citrix e Symantec, em que a gente também é reconhecido pela relação e pelo trabalho que a gente faz em conjunto com eles. E esse resultado, né, a gente acaba tendo um resultado tão expressivo na América Latina como um todo, mesmo tendo uma atuação 100% nacional. E isso é um fator que nos enche de orgulho, né? Uma empresa com uma estrutura familiar que trabalha 100% em território nacional, mas dada a relevância que a gente tem nesse mercado, a gente extrapola isso para a América Latina também. Aqui alguns dos prêmios que a gente foi reconhecido, o mais recente, eleitos o melhor parceiro Microsoft Brasil em 2019, que foi quando essas premiações começaram a ser regionais, mas a gente também foi agraciado em 2014 com o melhor parceiro de licenciamento mundial da Microsoft, e de novo, né, um reconhecimento por um trabalho muito forte, muito próximo que a gente tem desse fabricante tão importante que é a Microsoft. Como eu comentei com vocês previamente, a gente tem uma atuação
100% nacional, tá? A gente tem a nossa matriz em São Paulo e outras filiais espalhadas nas principais capitais do Brasil, mas em todo estado, em toda a região, a gente tem um time comercial de atendimento, tá? Então, literalmente, de Amazonas ao Rio Grande do Sul, a gente tem um recurso Brasoftware, não representante, mas um recurso CLT próprio da Brasoftware para atender todas as regiões. Isso nos dá uma capilaridade muito importante no território nacional e reforça a atividade da Brasoftware por todo o Brasil. Eu falei para vocês um pouquinho da nossa estrutura, um pouco da nossa história, e aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa estratégia, tá? A Brasoftware definiu 4 grandes macro ofertas para poder atender todas as necessidades tecnológicas dos nossos clientes. Então, a primeira, claro, é o que a gente faz há mais tempo, são as soluções Microsoft, né? E toda a oferta de cloud que a gente tem nesse sentido. A gente passa pelo quadrante de produtos em que a gente oferta principalmente soluções de linhas gráficas e design, segurança e virtualização, com aqueles fabricantes que eu comentei com vocês também no começo da apresentação. A gente tem todo um portfólio de tecnologia voltada para áreas de negócio também. A Brasoftware, de forma tradicional, sempre foi muito próxima à área de TI, mas a gente percebe que hoje não é simplesmente a área de TI que contrata a tecnologia. Então, a gente, através dos nossos parceiros ICVs, a gente, há 5 anos aproximadamente, começou também a atender as outras áreas de negócio com essas soluções voltadas para marketing, RH, vendas, enfim, a gente tem um portfólio bem robusto de soluções para essas unidades de negócio e também todo o nosso time de serviços gerenciados, suporte e área de inovação, que a Brasoftware entrega e complementa essas soluções que eu comentei com vocês. Hoje a gente vai focar bastante sobre a questão de cloud, tá, pessoal? A gente preparou essa apresentação para vocês e a gente vai focar muito na visão Microsoft e Brasoftware em relação à cloud e como isso tem ajudado as empresas a se manterem operantes e como modernizar seus ambientes e como isso é uma estratégia extremamente importante como um diferencial de competição frente ao mercado. O Bruno está aqui com a gente e vai trazer um pouquinho dessa visão para vocês. Bruno, você me ouve bem? Estava no mudo aqui para variar um pouco, né? Acho que nunca ninguém passou por isso, né? Verdade. Tá falando no mudo, né? Nessa época de pandemia. Bom dia a todos. Paulo, obrigado aí pela palavra. Só vou te pedir para você passar os slides aí para mim, por favor. Pessoal, é um prazer estar aqui falando para cada um de vocês. A gente preparou esse conteúdo aqui. Nós fomos desafiados aí há alguns meses atrás a constituir uma oferta para fintechs, né? Então a gente entende que esse é um mercado bem aquecido no Brasil, né? O mercado financeiro é um mercado que cada vez mais traz atração do público, pessoa física. A gente vê aí a quantidade de investidores indo para a Bolsa de Valores, a gente vê também o quanto que a gente tem hoje de influenciadores financeiros na internet trazendo conteúdo com relação ao mercado financeiro, né? Então, essa é uma área que vai crescer muito daqui para frente, né? E que tem se transformado, né? A gente tinha um cenário anterior de monopólio, né? De alguns bancos, e a gente tem já hoje transformado, a gente vê esse mercado sendo transformado, como o próprio mercado da Brasoftware de tecnologia, né, onde a Brasoftware iniciou como uma empresa de venda de caixinha de software, né, de games em lojas de shopping, né, e hoje a gente se transformou numa empresa que comercializa cloud, serviços, suporte, né, então a gente saiu de uma empresa totalmente varejo para ser uma empresa hoje de serviços, né, então hoje a gente brinca internamente que a Brasoftware é tudo menos uma revenda, né? A gente trabalha muito próximo dos nossos clientes para cada vez mais a gente ser relevante no mercado de uma competição tão alta, né? Quando a gente olha para a cloud,
pelo menos 4 aqui já me vem à cabeça aqui como competidores muito fortes desse mercado, né? E a gente sente, apesar do crescimento que a gente vê de cloud aqui no mercado, né? A gente entende que ainda é muito incipiente, a gente está só no início, né? Tem muito para a gente fazer ainda em conjunto. E não vai ser diferente no mercado financeiro. Então, eu preparei aqui alguns slides, eu trouxe algumas informações de pesquisas que a gente fez com a Microsoft. A Microsoft também, ela tem uma cloud voltada para finanças, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe hoje o Microsoft Azure for Financial Services. Essa é uma a Microsoft cada vez mais ela vai se dividir, se verticalizar dentro das clouds dela. E quando a gente olha para o mercado de finanças, existem diversos cenários de uso que a gente gostaria de passar aqui um pouco para vocês. E lógico, a gente vai falar bastante também do Microsoft Azure, né? A gente pode passar, Paulão, por favor. Então, olhando aqui, dando uma introdução geral, acho que esses são alguns dados que a gente trouxe, que eu trouxe aqui para vocês em relação ao mercado financeiro, né? Em relação ao mercado de finance no mundo, né? E a Microsoft ela contrata diversos órgãos de pesquisa. Óbvio que muito daqui vem do mercado americano e a gente sabe que o mercado americano acaba sendo benchmark para o mundo, né, em relação ao que vai acontecer no futuro e principalmente para o mercado brasileiro, né? A gente vê muito o mercado brasileiro tendo tendências comprovadas do que acontece nos Estados Unidos, né? Então, alguns dados aqui que eu queria mostrar aqui para vocês, que eu achei super relevantes para a gente iniciar a nossa discussão, é que 54%, primeiro dado aqui, 54% dos bancos acreditam que você melhorar a experiência de jornada do cliente é o tópico mais importante hoje do mercado financeiro, né? A gente sabe hoje que se eu contar aqui quantas vezes eu fui no banco nos últimos 4 anos, acho que dá para contar na palma de uma mão, né? Cada vez mais o consumidor, né, de serviços financeiros, ele não quer ter a interação mais física, né? Ele quer ter uma interação cada vez mais digital, né? E a melhoria dessa experiência, acho que é o tópico mais importante para qualquer banco. Você vê hoje todos os bancos criando seus aplicativos, todos os bancos criando seu processo de abertura de conta digital, né? A parte de investimentos, você tem também todo um portfólio de investimentos para acessar na palma da tua mão, né? Então, acho que hoje essa é uma tendência para que o mercado, para que você não fique para trás, né? Quanto mais você tiver uma experiência ruim para o teu cliente, menos você vai conseguir crescer no mercado de tecnologia financeira, né? Um outro tópico importante que eu achei super interessante nos Estados Unidos é que hoje 37% dos executivos do mercado financeiro, né, eles pretendem fazer uma atualização de infraestrutura com 2 focos principais: aumento de eficiência operacional e redução de custo. Isso é o que a cloud proporciona, né? A gente vê a tendência dos serviços de cloud cada vez mais caindo, os preços dos serviços de cloud caindo. Óbvio que eles são indexados em dólar, então a gente sofre um pouco aqui no Brasil quando a gente olha para a cloud pública, mas a gente entende hoje que os serviços de cloud pública cada vez mais são mais acessíveis, né? E aí quando você olha para migrar sua infraestrutura para a cloud, quando você faz toda a conta do que hoje é gasto com servidores, com pessoas, com cabeamento, estrutura física, toda a estrutura que você precisa ter para armazenar sua infra física, a gente consegue entender o motivo de muitas empresas estarem adotando cloud, né? Que do mesmo jeito, eu costumo brincar internamente aqui na Brasoft, né? Do mesmo jeito que antigamente era muito comum você ver as pessoas guardando dinheiro embaixo do colchão, né? Eu acho que e hoje é inconcebível você pensar em uma pessoa que guarda dinheiro embaixo do colchão por uma série de riscos de segurança que existem. Daqui a pouco vai começar a ser inconcebível alguém ter servidores internamente, né? Acho que trazer um pouco do óbvio, eu exagerei um pouco aqui, mas a gente traça um paralelo importante aqui do que a gente entende numa visão de futuro da Microsoft e da Brasoft, né? Outro ponto importante, né? Segurança é top of mind. Então, quando a gente olha aqui que 25% dos bancos entendem que segurança é a principal ameaça para o mercado financeiro, no mundo cada vez mais digital, onde
todo mundo consegue acessar tudo a qualquer momento, ou, por exemplo, agora eu consigo transferir dinheiro para a conta do Paulo e isso cair instantaneamente na conta dele, como, por exemplo, o Pix, né? Segurança é algo que é top of mind, acho que para 25% dos bancos americanos, mas a gente entende que isso daqui a pouco vai ser 100%, né? Porque se você não conseguir ter um ambiente seguro para o teu cliente, conseguir operar o dinheiro dele, que a gente entende que é o asset mais importante para o futuro de qualquer pessoa, se você não consegue dar segurança para o teu cliente, logicamente ele não vai ser seu cliente, né? E a gente tem 72 bi projetado dólar, né, projetado em custo de segurança e prevenção de crimes cibernéticos, que vai crescer muito, e logicamente a Microsoft tem se preparado para atender essa fatia do mercado, né? Outros dados importantes aqui, em relação à tecnologia, né, 37% da geração Y hoje utiliza bancos não tradicionais, né? Então, você tem hoje a geração Y já acessando bancos digitais, né? E esses bancos digitais cada vez mais sendo relevantes no market share do mercado americano, e também a gente vê essa tendência no Brasil. Acho que de todo mundo que está aqui na live, óbvio que eu não consigo fazer essa pergunta porque a gente não está fisicamente. Se eu tivesse fisicamente, eu ia perguntar quem tem conta digital. Eu tenho certeza que mais de 80% da sala aqui iria levantar a mão, né? E a gente tem aqui 44% dos bancos estudando realizar a integração dos seus produtos com funcionalidades e plataformas de terceiros. A gente vê muito a discussão do Open Banking aqui no Brasil, né? E quem conseguir trazer uma experiência mais rápido para o cliente, olhando para o Open Banking, por exemplo, eu ter todas as minhas contas integradas num único aplicativo, né? Então, obviamente, esse banco vai sair na frente, por quê? Porque ele está na vanguarda de tecnologia, ele consegue sair mais rápido na frente, né? Então, a discussão de Open Banking, ela aterriza exatamente esse dado que a gente vê aqui, e não só esse tipo de integração, né? Você vê hoje bancos integrando marketplaces, por exemplo, com lojas de shopping, você vê bancos hoje integrando ofertas de cashback para determinados serviços, fazendo parceria com varejo, fazendo parceria com diversos tipos de serviços, como a própria Microsoft, por exemplo, para entregar serviços agregados para o cliente cada vez mais se fidelizar na plataforma deles, né? Pode passar, Paulão, por favor. E aí aqui a gente traz um pouco da transformação digital no mercado financeiro, né? A Microsoft, ela entende, né? Ela entende a transformação digital em 4 pilares, né? Então, a gente olha clientes, colaboradores, a sua operação e os seus produtos, né? Então, os 4 pilares de transformação digital engajar melhor com o teu cliente, ter maior eficiência operacional, transformar os produtos que hoje você tem em produtos que os clientes cada vez mais demandam, né? E ter cada vez mais os seus colaboradores num ambiente moderno e produtivo para que eles consigam atender cada vez mais essa crescente demanda, né? Então, quando a gente olha hoje para os seus clientes, né? O que a nuvem da Microsoft para finanças ela consegue te prover, né? Ela consegue te dar dados. A gente vê o Satya, acho que a principal frase do Satya quando ele entrou na Microsoft como CEO é a frase de que dados são data is the new oil, né? Dados são o novo petróleo, a nova gasolina, né? Então, a gente entende que hoje os dados são a principal fonte de receita para muitas organizações, e quem não trabalha com dados, né, muito provavelmente não vai continuar trabalhando mais para frente. Por quê? Porque quem não entende o que o seu cliente está consumindo não vai entender o que o seu cliente de fato quer. Quem não pega feedback do que o teu cliente precisa não vai conseguir, de fato, transformar os seus produtos para atender um possível churn desse cliente para uma oferta e para uma concorrência cada vez maior, né? Então, olhando para o pilar de clientes, né? Hoje você consegue, através das soluções, por exemplo, da Microsoft, de interação com clientes, ter todos os dados de interação do cliente com a sua plataforma. Você consegue, com inteligência artificial, ter um forecast de demanda. Então, você consegue ter previsibilidade do que o seu cliente está demandando. Olhando agora, fazendo um paralelo para o mercado de streaming, por exemplo, olhando para a Netflix. A Netflix, hoje, ela constrói as séries dela, constrói o que ela entrega hoje de novos filmes baseados
baseado no que os clientes dela possuem. Ela possui uma base gigantesca de cliente, né? E se você gosta de um filme com ação policial, ou um filme de investigação, ou um documentário sobre um determinado tema, isso obviamente é um dado que a Netflix guarda para que ela possa produzir conteúdo específico para você e que você continue pagando a mensalidade na plataforma, né? Então, esse é um exemplo, né, do quão rica é a experiência quando você possui dados dos seus clientes, né? Outra coisa importante, Customer Search, né? Então, o que o seu cliente está procurando na tua plataforma? Se ele está procurando e não está achando, você precisa construir. Porque se ele está procurando e não está achando, é porque muito provavelmente ele teve essa experiência em outro lugar, né? E se ele tem essa experiência em outro lugar e não tem dentro do teu banco, muito provavelmente ele vai procurar o banco que melhor o atenda, né? Ou o serviço financeiro que melhor o atende, né? Então, quando a gente olha para esse primeiro pilar de clientes, a gente tem toda essa base de dados e você consegue cada vez mais extrair esses dados para depois ir para a parte de produtos, né? Quando você olha para os dados e você usa os dados dos seus clientes para construir o seu produto, você consegue criar muito mais eficiência operacional para o teu cliente com relação aos produtos que ele está consumindo, né? Então, quando você olhando para o teu produto, a telemetria do teu produto, o uso do teu produto. Não adianta nada você criar uma aplicação que não está sendo utilizada, né? E se ela não está sendo utilizada, muito provavelmente não faz sentido você continuar colocando dinheiro para que essa aplicação continue sendo desenvolvida, né? E olhando para tudo isso, a gente tem um terceiro pilar, onde a gente olha os seus colaboradores, né? Quando você cria interações proativas do teu cliente, onde você tem os dados, você consegue começar a criar soluções proativas. Ou seja, se eu tenho eu dei um exemplo aqui de previsibilidade. Se eu sei que o meu cliente requer determinado produto, se eu sei que uma base minha de clientes está propensa a financiar uma casa, eu consigo proativamente entrar em contato com esse cliente para oferecer um financiamento, né? Então, quando você tem tanto os feedbacks dos clientes quanto os feedbacks dos colaboradores, você consegue também ter acesso a melhorar esse produto. E tudo isso é um looping, né? A Microsoft entende como tudo isso conectado dentro do mercado cada vez mais demandado de transformação digital, né? E aí, obviamente, não menos importante, a sua operação, né? Como é que você aumenta a sua eficiência operacional? Como é que você tem acesso a logs, acesso a tudo que acontece hoje dentro da tua operação, para que erros que estão sendo cometidos não sejam cometidos novamente, né? Para que um determinado problema que um cliente seu está tendo dentro da sua plataforma, ele não vivencie novamente, porque ele vai entender que aquilo já é padrão da tua plataforma. Então, quando você está sempre em contínua melhoria, baseado em dados, baseado no que está acontecendo no mundo real, em tempo real, você consegue ser muito mais eficiente, né? Pode passar, Paulão, por favor. E aqui a gente traz um pouco o que diferencia a plataforma Microsoft de qualquer outra cloud do mercado, né? A Microsoft ela consegue conectar cada um desses pilares que a gente mostrou, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, eu acho que o principal ponto da Microsoft aqui é integração, né? Então, vamos supor aqui, como é que você conecta melhor com o seu cliente? A gente olha, por exemplo, para a plataforma do Dynamics, onde você tem toda uma plataforma para Customer Service, você tem uma plataforma que consegue reunir dados do seu cliente, onde o seu cliente faz os inputs dentro de um chatbot ou dentro de qualquer tipo de interação que ele tenha com a tua plataforma, e isso ele seja utilizado para a sua área de Customer Service, e depois você consegue jogar esses dados, por exemplo, para um data lake e o seu data scientist consegue automaticamente criar insights para você melhorar a sua operação, né? Então, aqui eu falei de alguns produtos, por exemplo, eu estou falando do Dynamics na ponta para o teu cliente, os dados que estão sendo gerados estão sendo jogados para um data lake dentro do Azure, e desse data lake você conecta o Power BI para te dar dashboards executivos para os executivos da sua organização para que eles tomem melhores decisões, né? E aí, quando a gente olha para a cloud, essa parte de interoperabilidade, né? Então, você conseguir ter uma operação contínua, né? Sem interrupções, né? E com conexões dentro do teu portfólio. Você ter governança em cima em cima de tudo e você ter visibilidade de tudo que está acontecendo dentro do teu ambiente. Você poder criar aplicações cloud native. O que é uma aplicação cloud native? Você não precisa muitas vezes ter servidores
né? A gente tem hoje uma tendência natural, até por um vício de mercado, de ter aplicações client-server, né? Isso foi algo construído ao longo do tempo no mercado de TI. Mas hoje a gente tem a possibilidade de trazer microserviços, a gente tem a possibilidade de trazer bancos de dados não estruturais, e você consegue modernizar essas aplicações para que cada vez mais o seu cliente tenha eficiência na ponta, né? Para que cada vez mais você consiga prover uma experiência seamless para o seu cliente, né? Então, uma experiência sem nenhum tipo de fricção, né? Outro ponto importante, a plataforma de dados da Microsoft é muito rica. Você consegue modernizar todos os seus dados e estruturar os seus dados de uma forma que você consiga criar insights em cima dessa plataforma para o teu negócio. E aqui o grande diferencial da Microsoft é justamente esse, né? A gente tem a Microsoft tem o que a gente chama de Common Data Model, né? Hoje, todos os dados da Microsoft, independente da plataforma de cloud que estejam sendo utilizados, eles estão dentro do mesmo guarda-chuva, né? Então, quando você está dentro do mesmo guarda-chuva, você consegue trabalhar dentro de cada uma dessas aplicações de forma diferente. E todos esses dados, eles são integrados. Então, o que você tem no seu Dynamics, no seu relacionamento com o cliente, é o que você vai usar, por exemplo, na sua Power Platform, tanto para trazer insights com o Power BI, ou como, por exemplo, para trazer o Power Apps, onde alguém da tua área de negócio consegue construir uma aplicação no code para o seu usuário final, né? Então, baseado, de repente, num feedback de um cliente, você consegue criar um produto, né? Já com todas as estruturas de dados já constituídas dentro da sua organização, para que o seu cliente consiga interagir com você de uma forma mais clara e eficiente, né? E tudo isso, obviamente, utilizando o Microsoft Azure, né? Pode passar, Paulo, por favor. Aqui um ponto importante, né? Qual que é a visão da Microsoft para fintechs, né? Qual que é a perspectiva da Microsoft para as fintechs? Quais são os pontos principais que a Microsoft entende que cada banco vai ter que se transformar para atender o seu cliente final, né? Primeira coisa, prover experiências diferenciadas para os clientes, né? Então, quando a gente usa AI, quando a gente usa inteligência artificial, cada vez mais o teu cliente fica dependente da plataforma. Por quê? Porque a inteligência da plataforma passa a ser a inteligência do usuário. E quando isso acontece, você cria uma dependência em cima da plataforma. A gente vê isso muito nas redes sociais, né? As engines das redes sociais, elas foram criadas justamente para cada vez mais consumir o teu tempo lá dentro. Porque é aquilo que eu escutei até dentro de uma série, não sei se vocês escutaram, mas é que quando um produto, na verdade, é de graça e você está consumindo ele, na verdade, não é você que é cliente do produto, né? Na verdade, você é o produto, né? Então, a rede social, ela justamente usa engines de inteligência artificial para que você seja o produto, para que corporações consumam os dados daquilo que você consome e ela consiga entregar a propaganda certa na hora certa para aquilo que você precisa comprar. Então, quando você coloca AI, inteligência artificial, construída dentro da tua plataforma, você consegue criar experiências personalizadas. A partir do momento que seu cliente ele tem uma experiência personalizada e a inteligência artificial substitui aquilo que ele teoricamente teria que fazer manualmente, ele cria uma dependência na tua plataforma. Então, aqui você muda um pouco a perspectiva, né? Uma visão um pouco macro, óbvio, é um sonho, a gente sabe que isso não é difícil não é fácil de ser atingido, mas hoje com tecnologia é possível, né? E aí a gente tem alguns outros itens aqui que a Microsoft entende, né? Então, olhando aqui, modernização de pagamentos e o core banking, né? O core hoje que tem dentro do banco, você modernizar essas aplicações para que você faça, para que cada vez mais o seu cliente tenha experiências melhores, né? Então, hoje, quando você moderniza o que você tem internamente, você consegue criar novas linhas de negócio para dentro da fintech, né? Então, quando eu modernizo, por exemplo, uma linha de empréstimo, ou quando eu modernizo uma linha voltada para financiamento, ou quando eu modernizo uma linha voltada para pagamentos, eu consigo criar produtos novos para a minha organização e criar novas linhas de negócio, né? E isso, com a cloud, você consegue de uma forma muito mais rápida, né? Do que você construir isso internamente através da sua infraestrutura, né? Um outro ponto importante que a Microsoft entende, gerenciar risco, né? Então, quando você tem cloud, você consegue ter dados e visibilidade, né?
sobre acessos, sobre quem está acessando, o que está acessando e qual que é a permissão daquilo que ele está acessando, né? Então, quando você consegue ter insights de risco dentro da sua organização, baseados, por exemplo, numa ferramenta de identidade, como, por exemplo, o Azure Active Directory, né? Você consegue ter acesso a tudo que os seus usuários estão acessando dentro da organização, né? E outro ponto importante, a nuvem da Microsoft, ela está compliant com requerimentos regulatórios, né? A gente olha, por exemplo, regulamentos de GDPR, LGPD, que são só alguns regulamentos importantes no mundo hoje para prevenção em relação a dados. Quando a gente olha, por exemplo, tudo que o Bacen solicita para que uma fintech utilize a cloud Microsoft, utilize algum ambiente de cloud, não utilize um ambiente local, a Microsoft ela está preparada hoje para atender, porque hoje ela atende muitos bancos hoje, por exemplo, americanos, que precisam cumprir com uma série de regulamentos lá fora. Outro ponto importante, combater o financial crime, né, crimes financeiros. Isso é super importante. Então, quando você tem insights de segurança dentro da sua organização, utilizando, por exemplo, Sentinel, utilizando qualquer ferramenta que traz dados do que está acontecendo dentro da tua aplicação, você traz um custo reduzido de compliance, porque você vai conseguir colocar inteligência artificial em cima para observar anomalias, né, detectar anomalias dentro do teu ambiente, né? E você consegue também detectar anomalias dentro dos seus colaboradores, né? Então, isso é super importante, né? E outro ponto importante é produtividade dos colaboradores, né? Hoje, por exemplo, com o Microsoft Teams, né? O que seria da nossa vida na pandemia sem o Microsoft Teams, né? Hoje, com o Microsoft Teams, você consegue criar fluxogramas de trabalho, equipes trabalhando em cada determinada fase de um processo, automatizando ele, trazendo dados de diferentes fontes, né? Então, tudo isso é configurável dentro de uma plataforma onde os seus colaboradores estão se comunicando, se falando, criando reuniões com seus clientes, recebendo requisições que estão dentro do seu site para uma área de Customer Service. Enfim, você consegue ter tudo isso integrado dentro de uma única plataforma. Pode passar, Paulão, por favor. Então, aqui, um pouco da visão da Microsoft com use cases da parte de banking inteligente, né? Então, quando a gente olha para Intelligent Banking, quais são os principais use cases? A parte de Customer Experience, você vai trazer um banco personalizado para o teu cliente. A experiência do seu cliente ela vai ser personalizada à medida que você consegue criar soluções dentro da sua aplicação com inteligência artificial ou baseadas em dados, que você consegue personalizar a experiência do teu cliente, né? Você vai criar um banco moderno, modernizando toda a parte de pagamentos e a parte core do teu banco, criando novos produtos para a sua organização. Segurança, você vai conseguir detectar fraudes e agir rápido em cima de possíveis anomalias que estão ocorrendo dentro do teu ambiente. E quando a gente olha para teamwork, você consegue empoderar o colaborador com ferramentas avançadas de produtividade, como o Teams, por exemplo, e também você consegue ter um desktop virtual entregue para o teu colaborador para ele ter um acesso remoto e que ele consiga trabalhar de qualquer lugar de forma segura com todas as políticas da organização. Pode passar, Paulo, por favor. Quando a gente olha para o Azure, né, olhando aqui um pouco para a nuvem da Microsoft, né, o que o Azure te traz para empoderar as organizações financeiras com a cloud, com a nuvem, né? Bom, ponto importante, quando você está trabalhando com uma plataforma moderna, quando ela provê uma experiência moderna, você consegue ser o que a Microsoft chama de future ready, né? Você consegue inovar e modernizar aplicações legadas utilizando ferramentas de cloud no code ou serverless, por exemplo, né? Você consegue criar uma experiência muito melhor para o teu usuário, baseado numa aplicação muito mais moderna e com ferramentas de nova geração, com ferramentas hoje que são utilizadas por grandes startups hoje no nosso mercado, né? Um outro ponto importante, você vai criar, tudo que você cria dentro da cloud da Microsoft, tudo que você cria dentro do Azure, é baseado nas suas regras e nos seus termos. Hoje a plataforma da Microsoft, ela é integrada a qualquer solução open source, né? Então você consegue ter toda uma estratégia de dados, utilizando open source, qualquer tipo de linguagem e framework de programação, né? Onde você consegue
trazer a interoperabilidade dentro do teu ambiente, né? Um outro ponto importante e um grande diferencial da plataforma da Microsoft é você conseguir operar de uma forma híbrida sem nenhum tipo de fricção, né? Então você consegue ter performance e escalabilidade independente de onde você está utilizando. Então hoje, se você tem um grande legado on-premises, um legado local, você consegue utilizar esse legado local interconectando ele com uma plataforma nova dentro do Azure e trabalhar de forma híbrida. A Microsoft é uma das únicas clouds que tem tanto a plataforma on-premises, né, com as plataformas e as licenças de servidor local da Microsoft interconectadas com o Microsoft Azure. Ou você tem, por exemplo, hoje, um exemplo do que a Microsoft tem para Hybrid Cloud é o Azure Stack, por exemplo, né, onde você consegue transformar o seu data center com todo o framework de trabalho do Azure, né? Então, toda a arquitetura do Azure você consegue trazer para o seu ambiente local, né? E aí você consegue ter uma experiência onde, por exemplo, o seu data center seja um data center que o seu usuário, a sua equipe de TI pode utilizar para subir recursos, né? Utilizando também a cloud para se interconectar de uma forma de uma forma super fluida e sem nenhum tipo de problema de integração, né? E outro ponto importante também é quando a gente olha para compliance. O Satya, o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, quando ele olha para o que a Microsoft está construindo de plataforma de cloud, acho que o mais importante que ele coloca é trust, né? A palavra mais importante dentro da Microsoft hoje é confiança, né? Trust. Então, hoje, o que é mais investido dentro da Microsoft é, primeiro, para que todos os serviços de cloud da Microsoft estejam em compliance com qualquer regra regulatória de qualquer país, né? Então, independente de onde você estiver trabalhando, você vai ter a segurança de que a Microsoft está trabalhando, porque é uma empresa global e a empresa global ela vai trabalhar de acordo com cada regra local para que ela esteja compliant e consiga garantir para que a sua empresa ela esteja compliant perante a qualquer tipo de regra e você não tenha que se preocupar com isso dentro do seu data center, por exemplo. Então, o custo que você tem hoje, por exemplo, para ter toda uma auditoria dentro do teu data center, ele deixa de existir à medida que você consegue criar confiança onde que se você for para a nuvem, aquela nuvem ela já está compliant com qualquer órgão regulatório. E você tem documentações hoje que você consegue provar para qualquer órgão regulatório que o que você tem construído está dentro de uma nuvem compliant, né? Pode passar, Paulão, por favor. Olhando para o portfólio do Azure, né? Então, quando a gente olha para o Edge, né, para a borda, quais são os recursos que a Microsoft possui, né? Então, hoje você tem o próprio Azure Stack, que eu estava comentando aqui com vocês, o Azure Sphere, né, que nada mais é do que um dispositivo para transformar qualquer tipo de meio físico em um dispositivo IoT para se conectar, para que você consiga colher dados e levar eles para o Azure. O próprio Kinect consegue captar movimentos, então olhando para a segurança, por exemplo, você consegue, através de câmeras, captar movimentos que podem trazer possíveis malícias para o que está acontecendo dentro do seu ambiente físico, né? O HoloLens, né? Para, por exemplo, um operador que está trabalhando para resolver um problema de um caixa eletrônico, ele não precisa ser um operador sênior, ele pode ser um operador treinado, onde você tem uma central com um operador sênior e quando ele coloca o óculos, né, o operador sênior na central consegue passar as instruções para ele, né, do que está acontecendo e onde ele precisa mexer para conseguir fazer aquela estação ser operacional novamente. Esse aqui é um dos exemplos dentro do mercado financeiro que eu achei, mas o HoloLens ele tem diversos tipos de aplicação, né? Quando a gente olha para uma plataforma serverless, né? O que é serverless? Você não vai precisar mais ter um servidor administrado como infraestrutura, você vai terceirizar isso para o cloud provider, né? Então você consegue ter aplicativos web, aplicativos mobile, a parte de realidade aumentada, realidade mixa, a parte de databases, analytics, você vai conseguir construir com o próprio código da Microsoft inteligência artificial e machine learning, né? Toda a parte de mídia também você consegue construir dentro do Azure, né?
olhando para a parte de infraestrutura básica, você tem toda a parte de computação, com máquinas virtuais, rede, storage, segurança, identidade, como eu estava comentando aqui. E quando a gente olha para construir toda essa cloud, construir toda essa plataforma ela é integrada com os principais stacks de programação do mundo, né? Então, a gente olha aqui a GitHub, por exemplo, o Visual Studio, que é utilizado mundialmente, e plataformas no-code, por exemplo, de desenvolvimento, como, por exemplo, Power Apps, e olhando para a extração de dados e disponibilização dos dados em tempo real para a tua organização, o Power BI, que traz analytics em tempo real numa base que já está construída, né? Pode passar, Paulão, por favor. Então, olhando para a parte, de novo, de confiança, segurança. Então, o Azure tem diversas ferramentas de segurança, desde o device até a cloud. Olhando para o Azure Defender, o Azure Security Center, o Azure Sentinel, que faz toda uma varredura em relação aos dados que você tem no seu ambiente, e com o AI embutido, ele consegue já detectar possíveis anomalias. Isso serve para qualquer ambiente de dados, né? Olhando para compliance, GDPR, LGPD, ISO, ele tem uma série de certificações para atender o governo americano, para atender o governo da Alemanha, o governo chinês. Então, existem uma série de regras regulatórias que o Azure já está preparado, e também toda a parte de Information Protection, né? Então, hoje, dentro do Azure, você consegue ter proteção de informação a nível de código e de arquivo dentro da plataforma, né? Você consegue criar regras de negócio de proteção de informação dentro do próprio Azure, né? Então, isso pode ser, os documentos podem ser classificados baseados, por exemplo, em algum conteúdo que ele possui, ou baseado em alguma extensão, ele já pode ser classificado como... Então, você tem toda a parte de classificação de documentos, você tem toda a parte de prevenção de compartilhamento de documentos, você consegue ter tracking do que está acontecendo dentro dos documentos da sua organização, para que você não tenha algum tipo de vazamento ou algo nesse sentido, né? Pode passar, Paulão, por favor. E aqui, acho que, só finalizando aqui a parte de compliance, né? O Azure, para quem tem essa dúvida, para a resolução 4658 do Bacen, que trata, né, do uso de cloud para bancos, o Azure ele já está compliant, né? Então, a gente tem hoje documentações da Microsoft, existe o Trust Center da Microsoft, ou esse link que vocês podem acessar aqui de compliance relacionado ao Azure, que traz todas essa gama de certificações que hoje a Microsoft tem. Hoje são 91, daqui a pouco vão ser 100, daqui a pouco vão ser 110, então cada vez mais a gente vai crescer essas certificações. A Microsoft ela sempre está investindo muito nisso, como eu disse, esse é um assunto top of mind para a Microsoft, tá? Pode passar, Paulo, por favor. Agora, olhando agora para a Brasoft, né? Tudo bem, Bruno, você falou aqui do mundo legal, o mundo cor-de-rosa da Microsoft, né? O mundo colorido da Microsoft, mas como que a Brasoft pode me apoiar nessa jornada para a nuvem, né? Hoje a gente criou um programa, esse programa foi criado, a gente foi desafiado aqui pela nossa diretoria para a gente ter uma oferta exclusiva para fintechs, né? Então, a gente tem hoje um programa criado para apoiar as fintechs nas demandas e gestão de recursos de cloud, né? Então, a gente vai trazer toda a segurança, né, para que vocês continuem contando com tecnologia de ponta e se preocupe com o core do seu negócio. Você não precisa se preocupar com a parte de infraestrutura. Então, toda essa parte chata aqui que eu estou trazendo aqui, que pode ser construída, você pode trazer só a ideia e a Brasoft pode implementar isso para vocês, né? Então, olhando, por exemplo, para os pilares que a gente tem hoje, do que a gente, como é que a gente apoia uma fintech hoje para utilizar o Microsoft Azure, né? A gente tem a gestão de billing, né? Isso é algo super importante. A Brasoft é um broker hoje para faturar o Azure no Brasil com todos os impostos inclusos. A gente sabe hoje que, por exemplo, utilizar o Azure direto com qualquer fabricante, com o Azure, com a Microsoft, com a Amazon, com o Google, com a Oracle, por exemplo, a Alibaba, enfim, você vai precisar ter uma contratação direta onde você recebe uma invoice
que não é um documento fiscal que pode ser utilizado no Brasil, né? Então, a Abrasoftware, ela faz esse trabalho de nacionalização do consumo de cloud, né? E aí a gente trabalha muito com os nossos clientes do quê? Definição do modelo de contrato mais atrativo. Existem basicamente 2 modelos de contrato da Microsoft, contratos em dólar e um contrato em real. Já é possível hoje ter contratos com a Microsoft fixados por 3 anos em reais no Brasil para consumo de cloud, né? Toda a parte de estudo de reservas de instâncias, como é que você pode otimizar esse ambiente, custos voltados a reservas, né? Isso é algo super importante que traz redução de custo de cloud. A gente sabe que em cloud é possível fazer tudo, né? Mas existe um custo para isso, né? Cloud, a gente brinca que é uma torneira aberta. Se você não sabe, se você não conseguir controlar a sua torneira, no final do dia vai vir às vezes uma conta maior do que você esperava, né? Outro ponto importante, toda a gestão de billing da Abrasoftware, ela tem um suporte a billing. Então, quando a Microsoft errou em algum tipo de cobrança, quando você tem que fazer algum entendimento da tua cobrança, a Abrasoftware tem hoje uma área específica para suporte a billing, né? Olhando para suporte e consultoria, a gente tem desde o desenho de arquitetura de cloud, execuções de projetos, atendimento 24/7 de chamados, suporte. A gente tem um suporte com o fabricante, né? Então, a Microsoft, ela tem o suporte Standard, Professional, Premier, e a Abrasoftware, ela tem o mais alto nível de suporte com o fabricante para atender os nossos clientes que possuem contratos conosco, né? Olhando para uma nova nomenclatura, né, dentro do mercado de cloud, é a parte de FinOps, né, que é operação contínua de finanças, né? Então, a gente já preocupado com vários erros, problemas que a gente teve no passado, a gente trabalha com billing de cloud já há mais de 6 anos, né? A gente tem uma ferramenta hoje desenvolvida pela Abrasoftware, código da Abrasoftware baseada em Power BI, que traz todo um acompanhamento do consumo de cloud. Ela tem inteligência artificial embutida, então a gente construiu essa aplicação com inteligência artificial para trazer anomalias, trazer alertas para os nossos clientes para que eles não tenham desvios dentro do consumo dele de cloud, né? Na nossa área de FinOps, a gente faz um acompanhamento permanente na utilização dos seus recursos, no aumento e diminuição do consumo de recursos, e nós temos também uma oferta baseada em otimização de custos específico. A gente tem cases hoje de clientes que tiveram um saving da ordem de 20% a 30% em relação à fatura deles de cloud, com alguns pequenos ajustes que a Abrasoftware colocou para eles como orientação, né? E também nós temos hoje uma área de serviços gerenciados, de Managed Service, onde a gente faz todo o suporte, sustentação do seu ambiente, né? A gente faz toda a parte de modernização, adequação contínua do seu ambiente. Então, isso é super importante. A gente tem o Continuous Optimization dentro do nosso framework de trabalho no Managed Service, olhando tanto para a eficiência operacional quanto para custos, né? Então, a gente faz toda essa gestão com segurança e governança. Então, utilizando as melhores práticas de segurança do fabricante, utilizando as melhores práticas de governança do fabricante, para que vocês tenham uma experiência cada vez melhor dentro da cloud da Microsoft, tá? Eu vou convidar aqui, falei bastante, né? Vou convidar aqui o nosso amigo Alan. O Alan, ele é o líder dos nossos arquitetos de cloud aqui dentro da Abrasoftware, né? E ele vai passar aqui um pouco para vocês dessas ofertas da Abrasoftware relacionadas a essa oferta específica para fintechs. Um obrigado a todos aí. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Só confirmando, consegue me ouvir bem? Super bem. Beleza, obrigado, Paulão. Bom, vou trazer aqui rapidamente, né, só um panorama baseado em alguns aspectos, né, do que o Bruno trouxe aí para a gente nessa apresentação super rica, né, super detalhada, de quais são os caminhos que a gente tem. E aqui eu vou trazer um panorama geral de como que a gente consegue apoiar, né, em determinadas frentes com a expertise do nosso time, né. Como foi mencionado, já temos aí bastante tempo de mercado e bastante tempo de cloud também, né, e todo esse esforço focado em Azure. Então a gente já criou essa maturidade para conseguir transbordar isso para os nossos clientes, conseguir apoiar de ponta a ponta.
né? Então, aqui eu trouxe um overview, né, rápido, né? Isso daqui, um overview Microsoft, tá? Só para apresentar para vocês algumas possibilidades de otimização, né? Quando a gente está naquela investida de migração para nuvem ou quando a gente já migrou para nuvem, né? Existem alguns tópicos onde a própria Microsoft consegue, vamos dizer assim, nos apoiar a dar uma visibilidade de como que a gente otimiza, né? Desde o momento de migração até o momento pós-migratório, onde eu já estou na nuvem e como que eu consigo orquestrar isso, né? Então, durante o primeiro processo, né, que é a migração, a gente consegue defender, né, a parte de elaboração de custos com uma calculadora de TCO que a própria Microsoft disponibiliza para que a gente consiga fazer aquele acompanhamento, né? Não é um acompanhamento, mas na verdade conseguir defender, né, que nuvem não é cara se a gente estiver comparando a uma contratação de servidores. A gente só precisa olhar um contexto geral, né? Não só olhar a contratação do hardware em si, mas olhar todos os outros aspectos, né, que o Bruno mencionou lá atrás. O custo de cabeamento, de espaço físico para armazenar, o custo de mão de obra, quem vão ser as pessoas que vão estar executando aquilo, refrigeração, energia elétrica, internet, todos esses componentes eles geram custo. Né? Então, quando a gente utiliza essa ferramenta, a gente consegue ter esse comparativo, né? Conseguir também entender como que a gente vai dimensionar as máquinas da maneira correta, né? Fazendo uma avaliação do meu ambiente local, né? E também levar em consideração as possibilidades de utilização do benefício híbrido, né? Onde a gente consegue utilizar um licenciamento que a gente já tem contratado, e também a reserva de instância, que nada mais é do que uma fidelização, né, em cima de algum componente dentro da minha infraestrutura que eu consigo gerar um save. Tá? Então, esse é um panorama inicial. E o segundo panorama seria o pós-migratório, né? Que com o apoio de algumas ferramentas, né, como o Azure Advisor, a gente consegue ter uma visibilidade de otimização de custos, né? Seja fazendo reserva de instância, seja redimensionando a máquina para um tamanho menor, por exemplo. Utilizar políticas dentro do Azure, né? Como o Bruno também mencionou lá atrás, que a gente consegue criar umas regras dentro do nosso ambiente de Azure para conseguir deixar nosso ambiente mais otimizado no que diz respeito a permissões, o que pode ou não ser feito lá dentro, né? Então a gente consegue ter esse controle também utilizando ferramentas nativas do Azure, e também ter toda a questão de monitoramento de custos, né, com o Cost Management dentro do Azure, né, ferramentas nativas. Uma vez que a gente tem esses dois panoramas, a gente tem a informação, mas muitas das vezes a gente não sabe como que a gente vai utilizar ela da maneira correta, né? Como que eu vou conseguir defender que o migrar para a nuvem vai ser mais atrativo financeiramente do que fazer uma contratação nova de hardware, né? Eu consigo utilizar o benefício híbrido do Azure ou não? Eu estou elegível? Como que eu vou reservar a instância? Vai ser mais efetivo para mim reservar todo o meu ambiente, né, pensando no cenário de migração? E o pós-migratório, como é que eu vou criar essas regras, né, de modo que eu não atrapalhe a utilização de quem precisa de permissão para executar uma determinada necessidade, né? Então, diante desse panorama, pode passar, Paulo, por favor? A gente tem a visibilidade, né, do Software Cloud Journey, onde a gente pegou, vamos dizer assim, um panorama completo de jornada de migração, né, onde a gente está desde o primeiro momento, que é onde o cliente está num cenário on-premise, onde ainda tem infraestrutura local, né, e vai começar a fazer esse estudo de migração até a fase final, onde o cliente já está na cloud, como que a gente consegue apoiar ele a trabalhar de uma maneira mais efetiva, né, consumindo de uma forma mais efetiva os recursos, conseguindo sair do modelo convencional de aplicação, começar a pensar num cloud native, né, olhar mais para serverless, por exemplo. Então, dentro desse contexto, a gente definiu 4 fases de como que a gente consegue estar apoiando, né, os nossos clientes em qualquer momento dessa jornada para a nuvem, para conseguir alcançar esse objetivo, né, de ter mais efetividade reduzindo custos, né? Então, olhando no panorama geral, né, pensando no cenário onde a gente ainda está localmente, a gente tem a primeira possibilidade, a primeira fase, que é a fase de assessment, onde a gente vai fazer todo o mapeamento das cargas de trabalho, né, que existem localmente, e o que realmente é passível de migração, o que vai ter algum empecilho diante desse processo, o que eu tenho localmente que está ultradimensionado, que eu não preciso estar movendo toda aquela capacidade para a nuvem. Diante desse cenário, eu já tenho visões de otimização, né, de fazer um dimensionamento de infraestrutura efetivo,
né, onde a Abra Software vai fazer a construção de um business case, né, dando tanto visão técnica, né, de compatibilidades, o que faz sentido ou não migrar, e também uma visão financeira, né, de quanto que vai custar isso, né, qual que vai ser o valor de investimento, não só de infra, mas também da parte de execução, a parte de consultoria. Né? A segunda fase é efetivamente a parte de execução, né, de migração, como que a gente vai migrar isso da melhor forma, o que a gente vai conseguir automatizar utilizando ferramenta, o que vai ser preciso ser recriado, né? Então, durante toda essa primeira e segunda fase, né, acabam andando de mãos dadas, a gente consegue estar apoiando diante desse processo. A terceira fase é a fase de otimização, né, onde a gente vai começar a olhar o contexto de cloud como um todo e olhar, ó, esse recurso aqui está mal dimensionado, isso daqui a gente consegue fazer uma otimização, né? Putz, hoje você como cliente não tem, né, um recurso dedicado para ficar responsável por gerenciar cloud. A gente tem também nossa equipe de serviço gerenciado para fazer toda a gestão de nuvem, né, de vocês, né, para fazer toda a parte de monitoramento proativo do ambiente, olhar todas as questões de governança e como que a gente consegue estar otimizando de uma maneira efetiva, né, o ambiente que vocês já possuem contratado hoje, e também utilizando o nosso portfólio de parceiros para agregar ainda mais a possibilidade de utilização dentro do que corresponde às necessidades de negócio que vocês têm hoje e como que a gente consegue usufruir disso da melhor maneira possível. E a fase 4, né, que muitas das vezes, quando o cliente já está na nuvem, a gente foca sempre na fase 3 e fase 4, obviamente, né, porque já está dentro da nuvem. A fase 4 também acaba tendo um peso muito importante, né, quando a gente começa a falar de fazer uma atualização, fazer um upgrade do que a gente já tem, né? Quando a gente só fala de máquina virtual, a gente não está extraindo todo o potencial de nuvem. Então, quando a gente começa a pensar em fazer uma conversão de arquitetura, começar a pensar em utilização de serverless, plataformas como serviço, né, a gente consegue apoiar em toda essa análise do que você tem hoje, o que a gente consegue modernizar para um modelo mais atrativo, né, que vai te permitir escalar de maneira muito mais eficaz, né, conseguindo ter esse controle maior de custos, e também fazer todo um assessment focado na parte de segurança, né, o que a gente consegue prover de segurança, deixando o seu ambiente mais com uma maior conformidade, né, cobrindo alguns gaps de segurança que possam existir, né, e prevendo também algumas possibilidades de problemas futuros, a gente consegue apoiar, né, diante dessa fase 4, cobrindo realmente toda a jornada, desde o momento que está pensando em ser migrado para a nuvem, até o momento que a gente já está na nuvem, como que a gente consegue otimizar isso e consegue melhorar, né, trazer essa melhoria contínua para dentro do ambiente. Pode passar, Paulo, por favor. E por fim, né, e não menos importante, eu fiquei falando rapidamente do Cloud Vision, que o Bruno também mencionou, que é a ferramenta, né, baseada em dashboards do Power BI que a gente construiu para que consiga fazer toda essa parte de acompanhamento financeiro do nosso ambiente, né, com targets de investimento, né, com inteligência para você conseguir ter essa previsibilidade de custos, né, tendo todo um histórico granular e consolidado do seu ambiente em nuvem, conseguindo fazer todas as segmentações, seja por assinaturas, por grupos de recursos, por ambientes, né? Você consegue ter toda essa visão financeira, te dando insights, né, do que realmente você está consumindo dentro do seu ambiente e fazendo uma comparação que muitas das vezes a gente cai nesse questionamento e não sabe a resposta. Do último mês para esse mês, minha fatura aumentou e eu não tive nenhuma percepção de aumento de ambiente, né? Então, o que isso impactou? O que impactou o aumento do meu custo? Né? Então, a gente consegue fazer esse comparativo mês a mês, recurso a recurso, do que você consumiu em um ciclo comparado com outro e quais foram essas métricas, né, de utilização e de custo que tiveram essa elevação. Né? Então, uma ferramenta muito interessante, muito bacana, que a gente disponibiliza, né, para os nossos clientes conseguirem ter toda essa gestão de custos centralizada, tá bom? Pessoal, eu acelerei um pouquinho para que a gente consiga ter tempo de fazer o sorteio, tirar algumas dúvidas rápidas também. O que eu tinha para trazer é isso, tá? Volto a palavra aqui para o Paulo e obrigado aí pelo tempo até aqui. Obrigado, Alan. Acho que super bacana o conteúdo que vocês trouxeram hoje para a gente. E vocês conseguiram transformar um assunto que é denso e tem bastante detalhes de uma forma super leve e acredito que super clara para todos que estão participando com a gente aqui. Então,
parabéns pelo conteúdo que vocês trouxeram, viu? Foi muito bom. Eu vou tomar um tempinho aqui, então, para a gente dar uma olhada nas perguntas e respostas. Queria que vocês até contar com a ajuda de vocês. E aí a gente já começa a verificar também os participantes do nosso sorteio. Paulão, parabéns pela apresentação. Alan, Bruno, excelente. A gente já respondeu aqui com o nosso time de moderadores do chat. Pode usar o tempo aqui para o sorteio, Paulo. Fica à vontade. Perfeito, Fabi, obrigado. A gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai anunciar em breve todos os participantes e quem foram sorteados. A Abrasoftware vai entrar em contato com vocês nos próximos dias para encaminhar o voucher aos ganhadores. Eu queria compartilhar com vocês também, mas só mais uma tela aqui, que é onde vai estar disponível esse conteúdo para vocês, tá? Então, tudo que foi gravado aqui, tudo que a gente apresentou aqui está gravado, a gente vai compartilhar com vocês e, de novo, só reforçando que o nosso time de marketing vai entregar esses vouchers aos ganhadores, tá? Os nossos contatos estão também em todas as plataformas digitais. Fiquem super à vontade de entrar em contato conosco e vai ser um prazer a gente evoluir com essa conversa com cada um de vocês, tá bom? A gente vai encerrando por aqui até para respeitar o tempo de live que a gente tinha preparado. Obrigado, Marcela. Marcela compartilhou aqui com a gente o QR Code para que vocês possam acessar esse e outros conteúdos. E, de novo, aos ganhadores, em breve a gente entra em contato com vocês para envios do voucher. Tá certo? Desejo uma ótima final de manhã a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.